Afinal de contas, que pergunta é essa que o pré-tribulacionismo não consegue responder? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir que você não saia daí, fica até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A gente sabe que tanto o pré-tribulacionismo quanto o pós-tribulacionismo têm as suas divergências. No entanto, existem algumas questões em que eles concordam, né? E eu gostaria de falar a respeito de uma aqui, que de fato é a pergunta que o pré-tribulacionismo não responde. Mas antes, se você ainda não faz parte do nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like. Vamos para a nossa questão. Bom, todos nós sabemos que haverão duas ressurreições. A primeira, a ressurreição para aqueles que morreram em Cristo. A segunda, a ressurreição para aqueles que vão ser condenados. O tanto é que João, no seu livro, diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. E a pergunta é o seguinte: se só existem duas ressurreições, então em que ressurreição ficarão os mártires se Jesus já ressuscitou os mortos na sua vinda antes da grande tribulação, como prega o pré-tribulacionismo? Qual é a ressurreição que os mártires da grande tribulação vão ressuscitar se a primeira ressurreição já aconteceu antes da grande tribulação? Esse é o ponto de divergência dentro dessa questão. E ainda existem alguns que dizem que a primeira ressurreição iniciou em Jesus, quando Jesus ressuscitou. Essa crença diverge da Escritura. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos é apresentada como um dos grandes fenômenos que acontecerá na vinda de Jesus. Essa ressurreição também ela é mencionada como a ressurreição do último dia, o que foi dito por Marta no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 24, onde ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, a ressurreição do último dia é uma ressurreição reservada para um momento específico na vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, ele ressuscitará os mortos que morreram nele. Esse ponto é indiscutível. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você observa que esse é um fenômeno que marcará a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, e é chamada por ressurreição do último dia. E o ponto aqui é Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade para julgar. E vi ainda as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus Cristo, e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, os mortos durante a grande tribulação, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se a primeira ressurreição já aconteceu, esses mortos aqui, eles estariam dentro da segunda ressurreição. E João disse que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então há um ponto que diverge aqui, não está batendo. Porque se a primeira ressurreição já aconteceu, que morreram em Cristo ressuscitaram antes da grande tribulação, como é que há um grupo aqui ressuscitando depois da vinda de Jesus, sendo que a ressurreição que acontecerá depois da vinda é a segunda para o juízo final,
e há esse grupo ressuscitando, se só existem duas ressurreições, que ressurreição é essa? Essa terceira ressurreição aqui. O texto está específico. Se nós olharmos para a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, ainda antes da grande tribulação, é claro que esse pessoal aqui vai ficar do lado de fora. Não tem como contar esse pessoal participando da primeira ressurreição, porque afinal de contas eles só vão morrer na grande tribulação. Então não há para eles condição de ressurreição, porque se a primeira já passou, o que resta é a segunda, e quem participa da segunda não é bem-aventurado, porque participa para ressuscitar e ser julgado depois. Ou seja, há um conflito de crenças dentro da visão pré-tribulacionista. Se formos olhar, de fato, dentro de uma visão onde Cristo vem após a grande tribulação, ele não ressuscita só os que morreram no primeiro século, segundo, terceiro, mas também ressuscitará os mártires. Aí sim, é uma ressurreição só, para todo mundo. Se olharmos com a ótica pré-tribulacionista, com certeza o texto terá conflito. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.